E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa 19ª, a 29ª live, desde que nós começamos, o Covid, o período de quarentena, e a 19ª sequencial, sempre abordando um assunto relativo à cirurgia guiada, um dos temas de cirurgia guiada. Nós abordamos todos os temas, indicações, contraindicações, técnicas de preparo, quando eu devo usar cirurgia guiada, casos unitários, casos parciais, casos totais, casos de extração que a gente está nessa semana, Hoje a gente vai falar sobre, então, extração e colocação de implantes em casos de unitários, tanto estéticos quanto o posterior. Ontem eu já abordei o posterior, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, vou apresentar mais um caso clínico e vou mostrar um caso estético para vocês. Tá joia, Vamos tentar abordar o máximo que a gente puder para tirar o máximo de dúvidas, tá certo? Sobre a técnica de cirurgia guiada, sempre tentando o quê? Mostrar os benefícios, que a técnica nos traz, tá joia? Benefícios que eu falo sempre. Primeiro ponto, a gente tem que sempre identificar aonde a gente precisa melhorar, Aonde que eu preciso melhorar? Identificou o que é. Nós estamos falando de implantes, Onde é que eu preciso melhorar os meus implantes? Onde é que eu estou tendo problema com os meus implantes? Eu estou tendo problema com os meus implantes na inclinação, na colocação, na dificuldade. São várias, vamos dizer assim, dificuldades que nós temos no dia a dia, Todos os profissionais têm dificuldades no dia a dia, isso é normal. A gente tem que buscar o quê? Sempre evoluir, sempre a evolução, para que a gente diminua ou minimize essas dificuldades, porque quando você vai fazer um trajeto, você faz um trajeto sinuoso, ele é difícil, E se você chega ao final dele com problemas, muitas vezes você não quer repetir esse trajeto. E aí sempre que você vai repetir esse trajeto, se torna sempre o quê? Se torna sempre pesado, sempre preocupante. Vamos transportar isso para a nossa cirurgia ou para a nossa técnica cirúrgica. Então, se a gente tem dificuldade, se a gente está tendo dificuldade nas cirurgias, a gente não está conseguindo obter o máximo de resultado dos nossos casos, então, sempre que chega um caso como aquele para você fazer, sempre você fica o quê? Sempre você fica reticente à realização de um caso como esse, Você fica com medo, você fica com receio de executar, E sempre que você tem, sempre que eu falo assim, sempre que a gente tem receio na execução de um caso, o paciente sente isso, já desde a consulta inicial. Quando você vai começar a conversar, para você buscar a expectativa do seu paciente, o paciente percebe, percebe em você essa certa insegurança. Isso reflete aonde? Reflete no valor que você cobra, reflete no valor ou no seu posicionamento de mercado, reflete na hora de você entregar o resultado para ele, ele já percebe. Então, primeiro ponto, identifica se tem problema. Tem problema, precisa ter a solução. Identificou o problema, esquece o problema, foca na solução, tá joia? Hoje à tarde, o dia de hoje eu não atendi pacientes. Na quinta-feira, normalmente, eu não atendo pacientes. E aí, eu estava fazendo preparo de casos hoje, Então, os preparos, eu realizo normalmente, os preparos assim, os planejamentos, a correção dos planejamentos. Vocês sabem que eu utilizo o central de planejamento. E hoje, no meio da tarde, eu estava fazendo alguns planejamentos e eu falei para o Vinícius, lá da Slice. Falei, Vinícius, vamos fazer uma transmissão de um planejamento. Então, hoje, a live está gravada aqui, tá? Para quem não viu, só ver, tá disponível, que é o quê? Como a gente faz um planejamento, como eu faço os meus planejamentos utilizando a central, para que vocês possam saber e possam entender os benefícios quando você utiliza a central, Tá certo que o Vinícius me dá do atendimento, mas valeu muito a pena, tá certo? Teve muita gente, passou muita gente dentro da live e ela tá gravada aqui no meu store, fica até amanhã, tá joia? Então, depois se vocês tiverem, dê uma olhadinha que vale super a pena, tá joia?
Eu tenho uma pergunta que eu preciso responder daqui a pouco eu só não me lembro quem que me mandou no Store, que eu falei que eu responderia no começo da live. Para quem entrar, é só me fazer a pergunta que eu vou responder. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, eu criei um grupo, eu tenho um canal no Telegram, vocês devem conhecer o Telegram. O Telegram é um aplicativo como se fosse um WhatsApp, né? E lá, todos os dias eu vou estar postando, eu vou tentar postar todos os dias um insight, uma dica sobre cirurgia guiada. Então, quem faz cirurgia guiada, quem não faz, dica para quem quer fazer, quais são os cuidados. Então, todos os dias eu vou tentar colocar um áudiozinho lá falando alguma coisa sobre cirurgia guiada. É um outro canal de conteúdo, né? Eu tenho os filmes no Instagram, aqui no Instagram, que saem todos os dias. Tenho no Facebook, tem um canal no YouTube e tem também lá no Telegram. Então, quem quiser, eu vou disponibilizar o link. Eu só não sei como fazer essa disponibilização para vocês, tá, João? Eu vou tentar colocar na minha bio e aí depois é só vocês entrarem lá, porque só consegue entrar através desse link, tá? O link de convite. Ou, se vocês quiserem, é só se cadastrar. Tá tendo eu vou fazer uma masterclass na próxima semana, na próxima quinta-feira eu vou estar dando uma masterclass. Então, talvez vocês, na página de Obrigado, acho que tem um link lá para participar, então, do grupo do Telegram, que é para quem não faz cirurgia guiada, para quem faz cirurgia guiada, para quem quer melhorar, para quem quer saber. Então, é um canal de comunicação, de conteúdo, para que vocês possam ter acesso a mais informações, tá joia? São áudios curtos, normalmente eu vou estar postando áudios, vou estar postando imagens de cirurgia, filminhos de cirurgia curtos, breves, né, com algum insight, artigo científico, tudo que é relativo à cirurgia guiada. Dr. Fábio Freitas está me fazendo uma pergunta. Olá, Fábio, tudo bem? Já fez o CEREC? Rapaz, deixa eu te explicar a minha história com você. Não, ultimamente eu não utilizo. Eu fiz CEREC na década de 90, os primeiros CERECs, né, lá só quando eu era CAD/CAM, né? Então eu não tenho experiência nenhuma com o CEREC hoje, né, no fluxo, né, ShareSide, deve ser isso que você está me falando, né, Fábio? Não, mas eu não tenho experiência com o CEREC, tá bom? Então tem lá o canal no Telegram para quem quiser, tá joia? Vai ter um link de convite, provavelmente eu vou deixar aqui na minha bio, tá joia? Tranquilo? Deixa eu ver o que mais. Hoje também, um dos comentários nas minhas redes sociais, um colega nosso, né? E a gente tem que respeitar, eu respeito todo mundo, né? Que não concorda muito com cirurgia guiada. Ele tem um ponto de vista que a cirurgia guiada não dá resultado, e eu respeito, né? Muitas vezes eu ainda vou tentar convencê-lo, mostrar o contrário, né? Mas ele fez uma colocação assim, que as empresas querem como se fosse o dentista um robozinho, né? Eu discordei um pouco. Um robozinho substitui o dentista por um robô para colocar implantes. Por isso é que eles ficam inventando os kits de cirurgia guiada. E aí eu até argumentei no comentário que é o seguinte, eu discordo pelo seguinte: as empresas, elas não se preocupam conosco, com os dentistas, tá? Não se preocupam em a gente instalar os implantes de maneira correta. Por quê? Porque isso diminui venda para eles, isso diminui o quê? Quantidade de estoque para o dentista, né? Você não precisa ter mais aquele estoque. É que eu falo assim, quando você tem precisão, né, previsibilidade, resultado protético, o teu implante tem o quê? Além de resultado protético, por causa do posicionamento tridimensional, ele tem longevidade. Então as empresas não têm interesse nisso. Por quê? Porque senão você não tem que repetir implante. Então presta atenção, isso é muito importante a gente entender para não achar que, tá? Então as empresas não têm interesse. Eu nunca abordei esse tópico e eu muitas vezes não gosto, porque eu já fui consultor científico, né? Então, mas as empresas não se importam conosco. Se elas se importassem de fato, né, de substituir o dentista por uma máquina, ela não estaria, vamos dizer assim, como é que eu posso me expressar? Ela não quer substituir o dentista por uma máquina, quando ele faz um kit de cirurgia guiada. As empresas querem o quê? Querem que os dentistas errem mais. Presta atenção, hein? As empresas querem que os dentistas errem em posicionamento de implantes. Né? Por quê? Porque ele vai usar componentes, ele vai repetir implante. Então,
As empresas não se preocupam. E a resposta que eu dei para esse colega foi exatamente isso. Olha, se as empresas de fato se preocupassem com o dentista instalar um implante de maneira correta, ela estaria investindo em cirurgia guiada, entregando um kit melhor, entregando um kit mais simplificado, né? Mas não é isso. Então, quer dizer, eu discordei porque, além de eu fazer cirurgia guiada há 16 anos, eu estudo cirurgia guiada há 20 anos, né? Então, eu estudei todo o ciclo evolutivo, eu participei de todo esse ciclo evolutivo e eu vejo os benefícios, e as empresas, me parecem, né, elas não querem que nós tenhamos esses benefícios, tá? Então, é só para a gente pensar, foi lá um comentário que eu tive no post meu, tá joia? Alguém ia me fazer uma pergunta, eu só não me lembro quem me mandaram no direct, eu pedi... Deixa eu só ver se ele está aqui já na live para ele poder me perguntar sobre o caso. Ele não está ainda, mas na hora que ele chegar a gente já vai, eu respondo para ele, tá? Ele estava me perguntando sobre um caso de protocolo com dentes em que ele precisa fazer remoção de osso, tá? Então, na hora que ele entrar na live, ele me pergunta, ele se lembra e eu vou responder. Então, hoje nós vamos falar sobre casos de extração e colocação de implantes, né? E o que me dá, né? Esse é um grande benefício. Tem uma pequena pausa aí no vídeo, a minha internet aqui é muito boa, mas de vez em quando ela está dando isso aqui, eu não sei o que acontece, tá joia? Então, pessoal, vamos mostrar os casos clínicos, tem 3 casos clínicos, mas eu acho que a gente não vai ter tempo de mostrar os 3. É o Mauro, eu acho que é o Mauro. Mauro, você que me perguntou hoje sobre o protocolo, é isso? Se foi o Mauro, eu só vou responder para ele aqui, deixa eu só ver se eu tenho o caso aqui para me responder, né? Que ele me perguntou se ele conseguiria fazer um protocolo com cirurgia guiada. É isso mesmo, né, Mauro? Você que me perguntou hoje, né? Tá. Enquanto abre aqui a aula desse caso, a gente vai falar então sobre cirurgia guiada em casos de extração e colocação, o que é importante, o que é que a gente deve observar, né, durante a técnica cirúrgica. Sempre, é lógico que aqui a gente não consegue dar o passo a passo da técnica cirúrgica, é muito difícil. Por quê? Porque o tempo é limitado, né? Então, eu vou fazer só essa colocação aqui para o Mauro. Mauro, eu vou te mostrar aqui, eu vou inverter a tela, tá joia? Respondendo ao Mauro e a todos que têm dúvida quanto ao protocolo com dentes, tá joia? Só para a gente finalizar aqui rapidinho. O guia foi feito um guia de corte ósseo, tá joia? Aqui fazendo incisão, expondo o tecido, é uma técnica da cirurgia guiada com retalho. Então a gente faz o retalho, põe o guia de corte ósseo, um guia dentro suportado, viu, Mauro? Né? E aí a gente vai fazer o quê? É a remoção dessa quantidade de osso que foi pré-estabelecida. Eu vou passar bem rapidinho aqui, só para a gente não perder o tempo da live. Aí a gente faz a remoção do osso, né, utilizando brocas em baixa rotação. Olha aqui, o osso que foi removido, tá certo? Na quantidade definida lá no software, Mauro. E aí depois você vem com o guia de perfuração, que se fosse um caso, Mauro, sem dentes, que fosse um caso muco suportado, você ia colocar primeiro o guia de corte ósseo, em cima desse guia de corte ósseo, o guia de perfuração. Existem várias maneiras de você fazer isso, tá? Aí fazendo, olha lá, a técnica cirúrgica, perfuração, né? Super tranquilo. O protocolo se torna muito mais preciso, mais seguro, a técnica se torna mais rápida. E é uma técnica aqui, ó, com abertura de retalho, tá, Mauro? Olha aí, os implantes colocados, aí eu removo os dentes e tá aqui, ó. Tranquilo? Deu para te responder? Eu passei rapidinho. Se tiver mais dúvida, Mauro, você me manda no direct, que daí eu respondo para você. Tá joia? Vamos entrar aqui no tópico da aula de hoje, então? Da aula não, da live de hoje, né? Isso não é uma aula, isso aqui é uma troca de informações. Tá joia? Vamos lá. Então, casos de extração e colocação, né? Principalmente os casos unitários, né? Eu falei para vocês ontem que a minha abordagem sempre é o quê? Eu sempre faço como? A minha opção de tratamento em casos de perda dentária unitária é por colocação de implante imediata, extração, colocação de implante e faço a regeneração óssea guiada, associada a biomaterial, muitas vezes membrana de conjuntivos, membrana de
de colágeno se houver necessidade e enxerto de conjuntivo. Esse é o meu protocolo hoje. Dificilmente eu faço ROG primeiro, regeneração óssea guiada, para fazer depois a instalação dos implantes, tá? Por quê? Porque é importante que você consegue o quê? Manutenção de tecido gengival, principalmente, né? Você devolve função para o seu paciente estética. Muitas vezes você não devolve função oclusal imediatamente, mas função estética. E quando você não consegue devolver função estética, você faz o quê? Um cicatrizador personalizado, pelo menos, tá joia? Então, casos unitários. O importante é a gente lembrar sempre o quê? Para que a gente faça cirurgia guiada, é realizado um planejamento virtual. Deixa eu ir abaixando aqui, ó. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui a tela, para que a gente possa pegar a tela. É que eu estava virando a tela do celular para pegar a tela do meu computador, mas depois a gente não consegue aproveitar o filme. Então, o planejamento virtual a gente faz para conseguir realizar a técnica de cirurgia guiada. Para que a gente consiga fazer o planejamento virtual, nós temos que tirar o quê? As informações do mundo real, através de um DICOM e de um STL. Até aí tudo bem, a gente está falando isso a semana inteira. Não é semana não, o mês inteiro. O que é importante vocês saberem então? Tomografia para casos unitários e parciais e casos unitários e parciais de extração e colocação de implantes, a tomografia preferencialmente tem que ser o quê? Com arcos afastados. Tem que ser com arcos afastados pelo seguinte, porque depois quando você importa essas imagens para o software, você precisa fazer o quê? A fusão das duas imagens. Tem que fazer a sobreposição das duas imagens para que você consiga realizar o planejamento. Então, o primeiro ponto importante, tem que gravar aí, tomografia sempre com arcos afastados, tá joia? Por quê? Muitas vezes, se você faz, ontem até na live eu comentei, se você faz uma tomografia sem ser arcos afastados, a superposição normalmente se dá pela superfície oclusal. E aí se você tem artefatos, né, você tem restaurações metálicas, próteses, você vai gerar artefatos e promove o quê? Aquele borrão na tomografia. E depois dentro do software você tem dificuldade para fazer a fusão das duas imagens. Então, primeiro ponto, a tomografia com arcos afastados. Segundo ponto, a obtenção dos arquivos STL, que pode ser obtido de duas maneiras, que vocês já sabem também, através do escaneamento intraoral. Para quem tem um scanner intraoral na clínica, não tem a necessidade de você ter um scanner intraoral, você pode fazer cirurgia guiada sem ter o scanner intraoral, tá joia? Aliás, você pode executar odontologia digitalmente hoje, mesmo sem ter um scanner, tá? E o escaneamento extraoral, que daí você precisa... Extraoral por quê? Porque é feito na bancada, deixa eu afastar aqui, ó. É feito na bancada do laboratório. Então você precisa, para fazer o quê? O STL, você precisa moldar o seu paciente. Qual é o cuidado que você tem que ter na moldagem? Você não pode o quê? Primeiro, escolher o tamanho da moldeira correta. Segundo, material de moldagem tem que ser o silicone de adição. E terceiro, técnica de compressão. Quando você vai realizar a técnica de moldagem utilizando silicone de adição, você não pode fazer o mesmo método ou a mesma maneira a compressão. Então você carrega a moldeira, introduz na boca do paciente, né, e faz a compressão num sentido só. Não pode ser como no alginato, de anterior para posterior no superior, ou de anterior para posterior no arco inferior. Tá joia? Essas são as observações para que você possa ter o quê? Para que você possa ter precisão na técnica. Só lembrando que técnica de cirurgia guiada, para que você tenha precisão, você precisa respeitar o protocolo de preparo. Respeitando o protocolo de preparo, você vai ter sempre o quê? Precisão. Tá joia? Então, olha aqui, ó. Então, a primeira coisa, depois que você encaminha para a central de planejamento, ou se você vai fazer o seu planejamento, se você tem um software, você precisa importar essas informações exteriores, vamos dizer, da boca do seu paciente para o interior do software. Então, você faz a importação do DICOM, que é obtido da tomografia, que é a imagem óssea e dentária do seu paciente. Você importa para dentro do software a imagem do STL, do escaneamento, que pode ser intraoral ou extraoral, que equivale ao quê? É importante a gente frisar aqui, ó. Essa imagem equivale à imagem óssea
e dentária, tá? E essa imagem do STL equivale à imagem dentária e de tecidos moles. Por quê? A partir da fusão dessas duas imagens dentro do software, então, olha, você vai marcar daí 3 pontos, né? O software, a maioria dos softwares, independente da marca comercial deles, o software que você vai fazer o planejamento. O Tornival está me perguntando, qual o programa que o doutor prefere para fazer o planejamento? Eu tenho aqui o da Trishape e tenho o da Co-Diagnostics. Os dois são bons, mas existem várias marcas comerciais, viu, Nivaldo? Mas eu tenho aqui, mas eu não os utilizo, tá joia? Eu utilizo uma central de planejamento. Co-Diagnostics é um bom software. Da Nobel Biocare é um bom software, o Implant Studio. Implant Studio não, tem o DTX, né? E tem o da Trishape, mas existem vários, tem o Blue Scan, tem vários softwares, tá certo? E todos, a grande maioria, Nivaldo, são bons softwares hoje, tá? Você consegue realizar bons planejamentos, tá certo? O importante é o quê? A gente tem que sempre imaginar o seguinte, o software, muitas vezes, o que limita ele, Nivaldo, é a quantidade de ferramentas, tá? Que o software dispõe. Mas para que o software consiga trabalhar, você precisa importar as imagens do seu paciente para o interior do software com o máximo de precisão. E como é que você consegue o máximo de precisão? Você consegue através de uma boa tomografia. E o que é uma boa tomografia, Edilson? Isso é muito relativo. Uma boa tomografia é a central de radiologia ter um bom tomógrafo e um tomógrafo calibrado. Calibrado é o quê? Ele precisa estar regulado, precisa estar calibrado, precisa estar sendo feita a manutenção. Apesar que esses dias eu estava conversando com um amigo e ele me disse, Edilson, esse negócio de calibragem em tomógrafo não existe. Eu conversei com o pessoal da fábrica. Eu já tive um tomógrafo, eu tive um iCat. E todos os anos eu precisava fazer a manutenção dele com calibragem, inclusive. Por isso que eu falo, tá? Então é ter o quê? Uma central que vai te fazer tem um bom tomógrafo. É isso que a gente precisa. Então importar para o interior do software o máximo de precisão. Tendo uma tomografia bem executada, com um tomógrafo bom e fazendo o STL sem distorção. Aí você vai marcar, o software ele pede 3 marcações para ele fazer o alinhamento. Aí ele vai fundir, ou vai fusionar a imagem óssea e dentária com a imagem dentária e clínica, essa roxinha, né? Roxinha ou cor-de-rosa aqui, ó. Aí a partir dessas informações aqui, ó, então você fica com a região desdentada aqui na região posterior. Então aqui agora você vai posicionar o seu implante, você vai fazer o seu planejamento, tá? Por isso é que é importante você ter o quê, ó? Você importar ou alimentar corretamente o software. Então, tomografia com arcos afastados, tá certo? Porque senão aqui, ó, nessa hora, quando o software vai fazer a fusão, aqui tem muito artefato, aí precisa ser limpo, você precisa ir limpando isso e muitas vezes perde um pouco a imagem dentária. Mas isso é informação técnica, tá joia? Aí você faz o planejamento e aí a central vai fazer o planejamento e você aprova esse planejamento com a central, tá joia? Aprovou o planejamento, você vai receber o seu guia cirúrgico para que você possa executar a sua cirurgia ou a instalação dos seus implantes. Aqui, quando a gente vai trabalhar em casos de extração e colocação, a gente não consegue provar o guia antes da extração. Nossa, Edilson, mas e aí, como é que eu vou fazer? E se esse guia, depois que eu extrair o dente, não se adaptar, né? Por isso é que você tem que fazer o quê? Respeitar o protocolo de aquisição de imagens, né? Você vai fazer a aquisição do STL como? Eu tenho o scanner na minha clínica. Beleza, você faz o escaneamento. Eu vou mandar o meu paciente para a central de radiologia ser escaneado lá, tá tudo certo. Eu vou moldar o meu paciente. Se você vai moldar o seu paciente, você tem que tomar os cuidados de utilizar o material de moldagem correto, que é o silicone de adição. Não adianta você usar um outro material que você corre risco de ter distorção. E aí você tem que ter a informação do seguinte: o guia cirúrgico, ele é fabricado em cima do STL, porque o STL é a imagem clínica. E a imagem dentária clínica é onde o STL vai se adaptar. Se você tiver um STL desadaptado, o seu guia cirúrgico corre risco de não se adaptar.
Agora, volto a frisar. Isso não quer dizer que a técnica de cirurgia guiada não tenha precisão. Isso quer dizer o quê? Que você precisa respeitar o protocolo de aquisição de imagens. Vamos ver um caso clínico? Esse paciente chegou com esta situação, tá joia? Olha lá. Então a gente tem, ó, esse primeiro molar, né, com lesão, com cárie, ele tinha uma coroa nesse dente, tá joia? Então ele veio, a gente fez o exame clínico, foi detectado, né, cárie, lesão, fizemos uma periapical e aí foi pedido para esse paciente uma tomografia, né? E aqui a tomografia tem que ser pedida com arcos afastados. Por quê? Por causa do problema da fusão, para você não interferir na precisão do assentamento do seu guia. Tá joia? Isso tem que ficar bem claro. Vamos dar uma olhada? Olha a imagem oclusal. Então você está vendo? Ó, ele tinha uma coroa, uma metalocerâmica aqui, que infiltrou, tá certo? Teve cárie e levou o quê? Uma lesão de furca. Além da lesão periapical, lesão de furca, cárie, quer dizer, o dente está condenado. Aí existem o seu protocolo de conduta, e pode ser o quê? Eu vou extrair o dente, olha aqui uma imagem mais próxima, eu vou extrair esse dente e vou esperar cicatrizar para depois eu fazer implante, que é como a gente conduzia lá atrás, né? Aí você tem todo o processo de reparação que você vai perder o volume vestibular, né? Então hoje o que a gente faz é o seguinte, extração e colocação de implante imediato. Tem gente que prefere fazer extração, tem gente que prefere fazer extração e preenchimento com biomaterial e aguardar, né, a reparação óssea. O meu protocolo hoje é de extração, colocação de implantes, biomaterial. Esse caso que a gente fez, ó, extração, colocação de implantes, biomaterial, BioGuide, uma membrana de colágeno e enxerto conjuntivo, né, porque ele tinha uma perda óssea aqui, vocês vão ver daqui a pouquinho, tá joia? Então esses são os protocolos. Tomografia sempre lá com arcos afastados para evitar o quê? Artefatos, principalmente casos como esse, que o paciente tem muito o quê? Muita restauração, tem muita prótese, então isso vai gerar muito artefato. O artefato é oriundo do quê? O raio-x não atravessa metal, então ele bate e volta, então ele forma toda aquela nuvem, tá joia? Olha aqui essa imagem, ó. Ele tinha uma perda na vestibular da raiz mesial. Então a gente fez o quê? Propusemos a ele extração, colocação de implantes utilizando a técnica de cirurgia guiada. Para preparar então para o planejamento, DICOM com arcos afastados. Aqui eu ainda não tinha o scanner, esse caso foi feito acho que há 3 anos. Eu não tinha o scanner na clínica, então eu fazia o quê? A técnica da moldagem. Silicone de adição, não pode rasgar, tem que ter fidelidade na cópia dos elementos dentários, né, para obtenção do STL. Então, DICOM, né, da tomografia, mais o STL, isso é importado para dentro do software. A central de planejamento ou o próprio dentista vai fazer o quê? Este planejamento. Então, olha lá, aqui é feito o desenho do nervo alveolar inferior, né, e aqui o posicionamento do implante de acordo com a imagem óssea e dentária do nosso paciente através da tomografia. Quando eu falo que a técnica de cirurgia guiada nos dá muita segurança, por quê? Porque todo o planejamento é baseado aonde? Na tomografia e no STL, tá? Então você tem essas imagens todas antes. E a cirurgia, hoje mesmo na live com o Vinícius de planejamento, Vinícius ele tem várias centrais de radiologia no estado de Minas Gerais, tá? E aí eu fiz uma pergunta a ele, falei, Vinícius, ainda existe dentista fazendo implante sem tomografia? Ele falou, Edilson, existe, e bastante gente faz implante sem tomografia. Gente, não é mais, a gente não pode nem imaginar uma situação dessa, né? Nem pensar em fazer o quê? Instalação de implantes sem uma tomografia. Dr. Nander está me perguntando, se o caso for unitário, a tomografia tem que ser do arco total? Nander, sempre ser tomografia de arco total. Por quê? Porque isso delimita a extensão do guia, tá certo? Depois eu vou explicar um pouquinho, eu falo mais um pouco sobre isso. Porque se a gente fizer uma tomografia só de 4 dentes, o guia vai ficar muito curto.
E aí muitas vezes você perde na estabilidade desse guia e na precisão, tá? Tamanho de guia é uma outra coisa que é importante, que interfere diretamente no resultado final dos casos, principalmente casos estéticos, tá? Mas daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso aí, mas precisa ser uma tomografia de arco total. Isso não muda nada, sabe? As tomografias, na realidade, a aquisição é feita da mesma maneira. Aí, a reconstrução é que você reconstitui assim. Eu acho que as radiologias não deviam nem propor esse tipo de exame, devia fazer um arco total. Aí muita gente fala assim, mas é muita exposição, é muita dose de raio-x. Não vou nem entrar nesse detalhe, tá? Então aqui, olha, a central faz esse planejamento e eu vou o quê? Eu vou avaliar essas imagens, a central me manda essas imagens. Olha aqui, ó, tá vendo? Mais para distal, e olha aqui na mesial que eu falei para vocês, ó, o osso lingual onde é que está e o osso vestibular onde é que está. Então eu vou basear, eu vou travar o meu implante na região de septo e vou reconstruir com biomaterial uma membrana de colágeno aqui, uma BioGuide que eu utilizo e mais um enxerto de tecido conjuntivo. Para que eu tenha, então, resultado protético num caso como esse, olha só, resultado protético, manutenção de arquitetura gengival, né? E longevidade principalmente, eu preciso ter o posicionamento correto do meu implante, o posicionamento tridimensional. Edilson, mas eu consigo fazer isso a mão livre? Consegue, acho que você consegue. Só que se você tem um nível de guia para te orientar na sequência de perfuração, que eu falo, na orientação da perfuração, tá? Não é se você vai fazer subinstrumentação ou não, é na orientação da perfuração. E na orientação da instalação, o posicionamento tridimensional do seu implante vai ficar muito mais correto. Por quê? Porque essas decisões aqui foram tomadas antes da cirurgia, né? Você tem um guia estático que se apoia sobre os dentes, que vai te orientar e que vai te guiar na colocação do implante. A técnica cirúrgica, que é a tua sensibilidade clínica, você tem que sentir, né? Não é isso a cirurgia guiada. A cirurgia guiada vai te orientar espacialmente falando. Quer dizer, é muito mais preciso do que você instalar a mão livre. Não quer dizer que você não consiga. Nós vamos conseguir instalar, mas muitas vezes nós não vamos ter o resultado máximo que eu posso obter com os meus implantes. Por isso é que a técnica nos traz tantos benefícios, né? E olha lá, aqui sobreposto, né? O roxinho é o STL. Olha lá, a gente está longe do nervo, tranquilo. Olha aí, ó, uma imagem mais próxima, mostrando aqui a região que eu vou ter que reconstruir com biomaterial, tá certo? Olha lá. E aqui, ó, aprovamos o nosso planejamento, aí é feito o quê? A central de planejamento vai imprimir esse guia. Esse guia é impresso, então, numa impressora 3D, tá certo? E é colocada uma anilha metálica aonde foi pré-estabelecido lá no software o melhor posicionamento do implante. Ok? Tranquilo? A partir daí, então, eu vou para a técnica cirúrgica. Vamos frisar novamente aqui. A técnica cirúrgica, para esse tipo de caso, a gente não consegue provar o guia antes. Cirurgia guiada, em casos de extração e colocação, eu não consigo provar o guia cirúrgico antes. Por quê? Porque tem o dente aí, aqui tem o dente. E o planejamento foi feito para instalar o implante sem o dente. Correto? Então, olha aqui. Primeira coisa que é importante nesses casos, a estratégia de extração, né? Para que você possa preservar o máximo da arquitetura dos tecidos e a arquitetura óssea. Olha aqui, ó, esse septo interradicular nessa região. A raiz vestibular, mesovestibular, tinha perdido o osso, né? Que é onde eu vou reconstituir com BioGuide, com BIOS, BioGuide e enxerto de tecido conjuntivo. Vamos ver, né? Aí você, então, tirou o dente, aí sim é que você vai o quê? Provar o seu guia e avaliar através das janelas de inspeção a adaptação desse guia. Beleza? Edilson, e se aqui, meu Deus do céu, esse guia não se assenta? Aí você vai ter que ir para a técnica convencional. Mas ele só não vai se assentar aí se você negligenciou a fase de preparo. E a fase de preparo é o quê?
ou escaneamento intraoral para obter o STL, ou a técnica da moldagem correta. Falo técnica da moldagem correta porque a técnica da moldagem utilizando silicone é diferente, né? Você tem que fazer a compressão correta, tá bom? Então, feito, aí você vai para a sequência de perfuração, de acordo com o que você estabelece, tá? De acordo com o implante que você escolheu, a macrogeometria que você escolheu para utilizar. A sensibilidade da perfuração, você é que vai sentir. Então, olha aqui, ó. Aqui eu fiz a sequência de perfuração, instalei implante, BIOS, BioGuide, que é uma membrana de colágeno, enxerto de tecido conjuntivo, e aqui eu utilizei, na época eu estava fazendo cicatrizador personalizado de zircônia. Eu acreditava que o cicatrizador personalizado de zircônia ajudava a melhorar esse perfil, né? Tem muita gente que fala assim, eu estou usando abattement personalizado de zircônia na região anterior porque é melhor. Não é porque é melhor, porque ele errou no posicionamento do implante. O implante não ficou na posição tridimensional para você fazer um abattement de zircônia, tá certo? Então, olha aqui, a técnica de perfuração, volto a dizer, tem muita gente que é resistente e fala assim, não, mas eu sou, que nem o comentário que eu recebi hoje, que eu falei a vocês, olha, eu sou assim, não, é tranquilo, a técnica convencional é melhor. Numa região como essa, vou voltar aqui, ó, deixa eu voltar aqui só, olha aqui, esse septo aqui, ó, que você vai fazer o ponto de ataque nessa região. Então você vem aqui, a tua broca escorregou, você já perdeu todo esse osso, né? Na técnica convencional. Tem gente que consegue? Tem gente que consegue, ótimo, né? Eu prefiro ter tranquilidade. Aí aqui, depois que eu instalei, olha lá. Um outro segredo aqui, que a técnica de cirurgia guiada me dá, uma outra possibilidade é o quê? Como eu vou usar biomaterial, eu faço toda a sequência de perfuração primeiro, removo o guia, preencho com biomaterial e por último eu coloco o implante. Então aqui, né, nesse caso, aqui ó, nesse caso eu fiz como? Ó? Então, faço a sequência de perfuração, removo o guia, faço aqui ó, o conjuntivo, faço a BioGuide, BIOS e por último eu instalo o implante. Esse é o meu protocolo hoje. A cirurgia guiada me dá essa possibilidade de colocar o implante por último, que é muito mais fácil. O procedimento cirúrgico se torna muito mais rápido. Parece que não, mas é muito mais rápido do que a técnica convencional de você colocar implante, depois fazer conjuntivo, depois BioGuide, depois BIOS. Fora que o BIOS muitas vezes não preenche completamente o espaço, tá, entre implante e osso. Então tá aí. Aí aguardamos a cicatrização, período de cicatrização, depende aqui da superfície, tá, que eu utilizei do implante, mais ou menos 60 dias. Faço uma prótese provisória, muitas vezes, ou não, depende muito da marca comercial do implante, tá joia? Olha lá, remodelação, né, que tal, preenchimento, o implante que for usado, o implante drive, e aí uma prótese metalocerâmica convencional que o dentista fez, tá certo? Então, extração e colocação, em casos unitários, esse é um dos grandes benefícios, principalmente em regiões de molares, tá? Molares, premolares, tá? Se der tempo eu vou mostrar um premolar também. Deixa eu mostrar para vocês agora um caso unitário na região anterior, tá? De incisivo central. Esse paciente me procurou, esse caso foi feito também acho que foi em 2016, tá? Esse paciente tinha uma fratura, né? Tinha uma fístula grande aqui, ó. Esse aqui foi indicação de um amigo, né? Um amigo meu me indicou, o Dr. Walter lá de Londrina, Dr. Walter Scalco, é um parceiro que eu tenho, né? E esse paciente era um amigo dele, que se tornou amigo meu, e veio fazer esse implante comigo. E tinha essa condição, olha aí, né? Uma fístula grande, né? Esse dente estava colado aqui há muito tempo, era uma prótese metalocerâmica, e eu propus a ele que a gente fizesse então o quê? Extração e colocação de implantes com biomaterial, enxerto conjuntivo, membrana. Só que aqui nessa época eu fazia um protocolo inicial meu, que era o quê? Primeiro fazer implante, biomaterial, e eu tinha sempre a dificuldade de preencher e atrasava muito a cirurgia. Foi daí que eu comecei a fazer o protocolo que eu executo hoje, que é colocar o implante por último, tá joia? Vamos ver a sequência?
Técnica de preparo, sempre a mesma coisa, né? Tomografia com arcos afastados. Aqui eu não tinha o scanner, fiz a técnica da moldagem utilizando o silicone de adição. Olha a posição desse implante. Aqui, ó, na hora de você trabalhar com a central, você vai planejar, você vai verificar o melhor posicionamento tridimensional desse implante para ter o quê? Ancoragem óssea e resultado protético, tá? A decisão não é da central de planejamento, a decisão sempre é nossa, do profissional, né? O dentista é que define. Muitas vezes, então, essas objeções, né, muitas vezes que as pessoas falam assim, não, eu não faço cirurgia guiada porque eu que gosto de fazer o meu planejamento. Gente, um planejamento melhor do que esse, discutido, baseado em informações, né, de uma tomografia, de um STL, né, dentro de um software. Então, quer dizer, a possibilidade de você ter problema é muito menor. Isso não tenha dúvida, né? Tá certo? Edilson, para quem que é a cirurgia guiada? Será que eu consigo fazer cirurgia guiada? Todos os dentistas que trabalham com implantes conseguem executar a técnica de cirurgia guiada. Porque é uma técnica que te dá orientação de perfuração e te dá orientação de instalação de implantes. Ela só precisa ser feita da maneira correta, né? Não adianta muitas vezes você fazer porque o que acontece é um outro problema, é a maneira de se ensinar, né? Muitas vezes o dentista ele não quer aprender a técnica, ele quer comprar um kit, ele vai lá na empresa, no vendedor da empresa, compra o kit, e aí ele vai e marca um paciente para começar a trabalhar, começar a fazer. Ele vai ter a maior dificuldade. A possibilidade desse profissional abandonar a técnica sem antes conhecê-la é enorme, porque é o que acontece com todo mundo. Por quê? Porque daí o nível de dificuldade que ele tem é enorme, numa técnica que é muito mais fácil do que a convencional, né? Ela muitas vezes ela te dá o quê? A técnica de preparo te ocupa mais. Por quê? Porque você vai discutir com a central, essas coisas todas. Mas procedimento cirúrgico, resultado estético, longevidade do seu implante é muito superior, não tem nem comparação, tá? Então, aqui feita a aprovação, a gente marca a cirurgia do nosso paciente. Olha aí, removemos a coroa. Olha lá o nível de fratura, ó, que nós temos, tá vendo aqui com uma espátula número 1, estou afastando ali a fratura. E aqui a maior dificuldade em casos como esse é de extração. Para você extrair uma raiz dessa, né, com fratura, muitas vezes é difícil. Eu uso o quê? Eu uso o extrator radicular, tá? O extrator que eu uso, eu tenho duas marcas. Eu tenho um Benex, tá? Que é um importado, que é muito mais caro. E eu uso esse da Neodent. Existem outras marcas comerciais, que é bem mais barato e a gente tem o mesmo resultado. Tá certo? Qual é o segredo aqui de você usar o extrator? Ele tem que fazer um ângulo de 90 graus com o anteparo, né? E fazer o que? O longo eixo do dente. Esse parafuso ele tem que entrar no longo eixo do dente que você vai extrair, e depois a base protetora aqui dos dentes remanescentes tem que estar em 90 graus. Eu vou mostrar aqui para vocês. Só esse que é o segredo, tá? Olha lá, então tem que estar em 90 graus. Você põe essa base, a base metálica no dente com silicone para proteger, para não fraturar. Tem essa outra base do aparelho e você vem rosqueando e ele vai o quê? Puxar essa raiz no longo eixo. É a maneira mais atraumática de se fazer a extração desse caso. Em caso de dentes anteriores, o doutor faz prótese cimentada, eu só utilizo prótese cimentada em dentes anteriores, Nivaldo. Mas pode ser feito também parafusado, isso é muito de preferência pessoal, tá joia? Depende de filosofia. Eu, como uso cirurgia guiada há muito tempo, Nivaldo, o posicionamento tridimensional dos meus implantes me permitem usar munhão universal, que é o componente mais básico que tem das cimentadas, né? É o mais básico, é o mais barato, tá certo? E é o que dá melhor resultado. Então, eu prefiro sempre prótese cimentada. E eu não cimento as minhas próteses com cimento definitivo, eu cimento elas com um cimento provisório, tá joia? Para eu não perder a reversibilidade. Porque o grande lance da prótese parafusada é a reversibilidade, tá joia? Aqui fazendo então a extração, ó, extraí o dente, ótimo. Aí agora aqui que eu vou conseguir provar o meu guia, né? Então, se você não negligenciou
a fase de preparo, esse guia vai se assentar corretamente. Tá joia? Nossa, Edilson, mas e se não se assenta, meu Deus do céu? Então, por isso é que você não pode negligenciar a parte de preparo. Aí você tem as aberturas nesse guia, que são o quê? Janelas de inspeção, que a gente chama. Você tem aberturas próximo ao espaço que você vai instalar o implante e afastado, porque a extensão do guia, ela é importante. Viu, Nivaldo? Aqui, ó, lembra que você me perguntou se você faz uma tomografia só da região? Porque se você faz uma tomografia só aqui da região anterior, por exemplo, o teu planejamento vai ficar limitado a essa área, o teu guia vai ficar limitado a essa área e muitas vezes você tem instabilidade no guia. Então, isso muitas vezes leva à imprecisão da técnica. Então, tomografia para cirurgia guiada, sempre tomografia de arco total, sempre casos unitários e parciais, arcos afastados, tá joia? Checamos, então, a adaptação do guia cirúrgico, ó, através das janelas de inspeção. Vamos ver uma imagem mais perto, olha lá. Janelinha de inspeção ali, ó. Tá vendo? Tem que estar bem adaptada sobre o dente. Outra janelinha de inspeção ali, tá? Então a gente checou, tá bem adaptado o nosso guia, aí nós vamos para a sequência de perfuração. Quantas brocas eu vou utilizar? Uma broca? Duas brocas? Broca de 2, de 3,5? A técnica cirúrgica, gente, não é a cirurgia guiada que vai nos dar. A técnica cirúrgica é o cirurgião que vai definir, de acordo com a qualidade óssea do paciente, de acordo com a macrogeometria do implante que ele vai utilizar, tá certo? Então, não precisa se preocupar quanto a isso, tá joia? Olha lá. Aí nós vamos então para a sequência de perfuração. Uso a broca de 2, removo o guia, venho com o indicador de direção, checo o posicionamento dimensional, se é aquele que eu planejei, se está correto, e aí eu vou instalar um implante, olha lá. Aqui, essa época, eu não me lembro se foi 2016 ou 2015, nesse caso, tá? Eu fazia então primeiro a colocação do implante, e depois eu vinha aqui, preenchia, fazia o conjuntivo, fazia BioGuide, depois o BIOS por último. Isso demorava a cirurgia, atrasava a cirurgia e eu nunca conseguia preencher. Olha aí, então eu ia para o conjuntivo, olha lá, enxerto de tecido conjuntivo, depois eu ia para BioGuide e depois eu preenchia todo esse espaço com biomaterial. Hoje o meu protocolo está diferente. O meu protocolo hoje eu faço a sequência de perfuração. Antes de eu instalar um implante, eu faço conjuntivo, BioGuide, biomaterial e por último eu instalo o implante. Tá? Assim é que está o meu protocolo hoje. E aqui, ó, a finalização do procedimento cirúrgico, olha lá, munhão universal, ó, né, para uma prótese cimentada. Tá joia? Tranquilo? Depois de feito, eu vou fazer um provisório e dispenso o meu paciente. O provisório sempre o quê? Sempre mais curto durante os movimentos excursivos para ele não tocar. Esse é o meu protocolo, eu não deixo. Tem gente que faz até prótese definitiva já na mesma sessão. Né? Eu não gosto e não faço, né? E não perco, dificilmente eu perco implante. Difícil, é muito difícil, tá joia? Aí o caso finalizado, né, como o paciente chegou no dia da cirurgia, como ele saiu no dia da cirurgia, e aí ele vai voltar, né, depois de 15 dias, para que eu possa então o quê? Remover o ponto, né, o ponto aqui do enxerto do tecido conjuntivo, e aí ele volta para o profissional que me indicou. No caso, quem me indicou, acho que foi o Walter, Dr. Walter Scalco, e ele voltou para o Dr. Walter Scalco lá para fazer a prótese definitiva, então, sobre esse implante. Tá joia? Então, esses são os benefícios que a técnica da cirurgia guiada me dá. Né? Deixa eu só ver, eu tinha separado um outro caso, deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aqui. Eu vou tentar mostrar mais um casinho para vocês, tá? Vamos mostrar mais um caso? Mostrando sempre a precisão. Esse caso aqui, o paciente me procurou com uma fratura no dente 22. Foi indicação também de um colega dentista, tá certo? Ele trata com outro dentista, né? E teve a fratura e o dentista me encaminhou. Ele fraturou o dente 22, a gente diagnosticou o porquê da fratura, né? Ele tinha o posicionamento oclusal dele não estava adequado, né?
Então ele tinha, durante os movimentos excursivos, ele tinha toque e aí levou a fratura. Esse dente era um dente feito canal. E aí nós temos a mesma sequência, né? A gente faz o quê? Tomografia com arcos afastados. Aqui também, ó, moldagem com silicone de adição, sem distorção, sem rasgamento, né, de molde. Aí obtém o modelo e a gente encaminha para a central de planejamento. É feita a fusão das duas imagens, a fusão do DICOM, né, o DICOM, que é essa imagem roxa por baixo, com a imagem clínica do STL para posicionar o seu implante, né? Esse caso é um caso antigo também já. Aí eu recebo um guia que foi feito o quê? Numa impressora com aquele posicionamento do implante tridimensional que vai me dar o quê? Estética e longevidade. Olha aí. Então aqui para que a gente possa ver, no dia da cirurgia, removo o dente, né, atraumaticamente, tá? Aqui até teve, ó, um rasgamento nesse tecido que não interferiu em nada. Olha aqui, eu uso o extrator radicular, né, para que eu possa preservar o máximo aquela arquitetura gengival. E a coroa dele, ó, com a fratura, com um pino. E eu vou usar o que? A própria coroa dele como coroa provisória, né? Aí eu vou com o guia em posição, checo através das janelas de inspeção a adaptação, o assentamento correto desse guia. E aqui, ó, a instalação do meu implante concluída com um abate, uma união universal. E eu faço o quê? Eu faço o provisório. Ele sai da clínica como o dente, como ele chegou com o próprio dente dele. Sem incisão, sem nada, tá? Aí depois ele volta, depois aqui acho que foi com 15 dias, tá certo? Né? E a gente aguarda o período de cicatrização, foi usado um implante com cicatrização acelerada. Olha lá, e aqui finalizado o nosso caso. Finalizado não, assim, o período de cicatrização terminado. Olha. Então foi usado aqui um união universal e o objetivo da extração e colocação do implante sempre posicionando o quê? Na posição tridimensional correta, né? A distância médio-distal, vestíbulo lingual e cervico-apical, que é definido num software. Olha aqui essa imagem, ó. Isso aqui fica bem claro. Por isso é que eu consegui utilizar a coroa dele como prótese provisória, tá? Olha lá. Então aí a gente finaliza, aí o paciente vai para a prótese. Aqui no caso esse paciente foi para a ortodontia, ele está fazendo um tratamento com Invisalign, tá joia? Deixa eu botar o óculos aqui agora para voltar a enxergar, né? Quando a gente tem essa possibilidade de tirar o óculos. Pessoal, eu acho que eu respondi. Eu vou ver se eu tenho alguma pergunta a ser feita, né? Se alguém me fez alguma pergunta aqui no passar da live, deixa eu só ver. Eu acho que eu respondi a todos. E se alguém quiser participar, quiser fazer qualquer tipo de pergunta, estamos aqui para responder a todos que queiram, que necessitem de respostas sobre os casos apresentados, sobre as técnicas de cirurgia guiada. E só lembrando que amanhã, né, amanhã nós temos a última live desse desafio das 20 lives sequenciais de cirurgia guiada. Amanhã eu vou fazer o quê? Uma live de perguntas e respostas com todos que tenham dúvidas, tá joia? Eu vou tentar trazer alguns alunos que fizeram curso. Eu estou tentando ver se eu marco com um aluno que fez curso comigo, para que ele possa partilhar com a gente essa melhora, né? Ele saiu da convencional e foi para a guiada. Volto a dizer, o dentista tem muita resistência em entrar para a cirurgia guiada, né? Por quê? Porque ele não enxerga os benefícios. Se ele não vê os benefícios da técnica, ele não consegue implementá-la, né? Eu estava falando hoje, inclusive, com um colega, com um ortodontista que me indica, né? Ele de Londrina me indica e ele passou a utilizar o Invisalign, né? E a gente conversando e tal. E aí eu fiz a pergunta para ele. Eu falei, escuta, você está usando Invisalign há quanto tempo? Já há X tempo e tal. Eu falei, escuta, você usa o aparelho normal? Ele falou, Edilson, eu não uso mais, né? Mas não tem problema nenhum. E é isso que eu falo, é essa analogia. Depois que você vê o benefício de tecnologia para o seu tratamento, ou para o tratamento que você oferece ao seu paciente, não tem como você desver mais.
E a técnica de cirurgia guiada é exatamente a mesma coisa. Você não consegue... Depois que você utiliza a técnica de cirurgia guiada, depois que você viu o benefício, não dá para você desver mais. Não dá para você falar assim, não, eu não vou usar mais a técnica de cirurgia guiada, vou voltar para a convencional. Você não volta, né? Por quê? Porque ela te traz esses benefícios. Só que para que você perceba o benefício, você precisa entender o problema que você está tendo. E aí, a maioria dos dentistas fazem o quê? Né? Aí eles colocam um implante onde dá para colocar, né? E está tudo certo. Se ele está tendo resultado assim, está tudo beleza, está ótimo. Mas está sofrendo, porque eu tenho certeza que quando ele entrega a prótese, ele fala assim, poxa, poderia ter ficado melhor, né? E muitas vezes não é só o fato de poderia ter ficado melhor. O fato é de você sofrer, é de você se frustrar, né? Eu falo porque eu me sentia assim, né? Eu sempre estudei muito, estudo até hoje, estudo muito, leio muito artigo científico, sempre busco aprender um pouco mais, e eu sofria, né? A hora que eu ia entregar minha prótese, eu sofria. Na hora de eu ia fazer o meu implante, eu falava, puxa vida, terminava aquela cirurgia, eu falava, puta, podia ter ficado melhor. E aonde que poderia ter ficado melhor? No posicionamento do implante, que é onde interfere no resultado final de tudo, né? E aí o dentista fica com essas resistências por dificuldade. Eu não estou falando que a cirurgia guiada vai resolver a vida de todo mundo, mas a dificuldade de todo mundo, né? Muitas vezes você precisa enxergar onde é que ela está, o que ela vai te provocar, o que ela pode te trazer de melhor, o que ela pode te trazer de pior, né? É uma alternativa considerada. Outro ponto que é importante, faz pelo menos um caso, né? Tenta em um caso. Faz um caso de cirurgia guiada e compara o resultado que você vai ter. Aí depois disso, depois que você comparar, aí você vai falar, poxa vida, eu acho que eu vou para cá. Aí você tem que passar, você tem que sair da curiosidade, que é a curva do aprendizado, sai da curiosidade e vai para a prática. Tá joia? Pessoal, nós não temos perguntas, então nós vamos ficando por aqui. Lembrando então, convidando todos, né? Mauro Colino, o que você acha de cirurgia guiada com as brocas de osteodensificação da Versa? É uma possibilidade, né? A cirurgia guiada, Mauro, é o seguinte, ela te orienta quanto à posição de perfuração, né? E posição de instalação de implantes. Ela te guia. E você nada te impede de usar a broca da Versa para fazer a osteodensificação, tá joia? Pode ser usada tranquilamente. Só que aí você precisa, nesses casos, remover o guia, tá? E deve ter alguma empresa que já deve ter essas brocas longas para o kit de cirurgia guiada, né? Mas é isso que eu falo, muitas vezes é você associar, né, essas coisas todas para você entregar o melhor para o seu paciente, para você sofrer menos, né? Eu, depois de 32 anos de formado, eu não quero sofrer. Eu quero ter satisfação, eu quero ter segurança, eu quero ter resultado protético e eu quero principalmente entregar para o meu paciente longevidade, né? Já estão fazendo o kit guiado, porque agora a cirurgia guiada vai chegar com muita força, né? Mas vai chegar com muita força em alguns pontos, em alguns aspectos, tá joia? Pessoal, agradeço. Um beijo a todos. Amanhã, live às 18 horas. Cirurgia guiada, perguntas e respostas. Beleza? Um abraço a todos aí que participaram. Valeu!